OAP301. E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao podcast OAP301. Meu nome é Carlos Augusto e hoje estamos aqui com o Dr. Marcelo Moraes Neto. A gente tem muitas coisas boas sobre falar, mas antes de iniciar o nosso brand, saúde. Doutor, eu até anotei aqui um pouco da sua mini biografia, do seu currículo, porque é bastante coisa, eu vou ter que ler, né? Então, especializado em pediatria e geriatria, estudioso da cannabis medicinal, com certificação nacional e internacional, membro da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, palavra complicada, e da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e diretor técnico da Soul Clínica Canábica. Então, seja muito bem-vindo, doutor. E a gente sempre começa o bate-papo conhecendo da onde é a pessoa, o que ela fez, até a gente chegar no assunto principal, vamos dizer assim, do podcast. Bacana. Então, eu sou daqui de Volta Redonda mesmo, nascido, criado em Volta Redonda, né? Fiz a minha faculdade no Rio, depois fiz as minhas especializações em pediatria e geriatria em São Paulo, e vendo uma dificuldade, na verdade uma limitação da medicina convencional no tratamento de algumas condições, principalmente as que afligiam a minha família, no caso a minha avó, que tem uma dor crônica intratável, e eu buscava todos os recursos possíveis para que a gente pudesse trazer uma qualidade de vida melhor para ela, e acabei encontrando, lá em 2015, 2016, esse recurso da cannabis medicinal, que havia sido levantadas hipóteses e estudos com graus de eficácia bastante interessantes, e eu falei, vou testar. Naquela época, poucos médicos prescritores, difícil fazer importação, difícil... Então, isso que eu ia até perguntar. Esses estudos provavelmente eram todos internacionais. Todos internacionais. O Brasil começou a caminhar nesse sentido de promover e mostrar estudos com boas referências a partir da Anvisa, em 2015, que emitiu uma RDC permitindo a importação e a comercialização desses produtos, e assim o mercado começou a crescer, mostrar sua pungência, e os estudos começaram a aparecer de forma fantástica. Então, naquele cenário inicial, ainda era bem Estados Unidos, Europa, Israel, e foi uma surpresa, porque minha avó reclamava durante o dia, durante a noite. Uma dor no corpo, lombar, uma dor geral? Difusa, geral, generalizada. Tinha uma escoliose, uma cifose na coluna importante, foi costureira durante muitos anos. A posição da costura. Exatamente. Ali, né? E aí a melhora expressiva do quadro dela, o ânimo dela, o humor, isso tudo, a qualidade do sono, isso tudo me trouxe um alerta. Falou, que coisa bacana, vou estudar um pouco mais. E era difícil até encontrar, não tinha pós-graduação, até hoje não existe uma pós-graduação, então a gente lia os artigos, procurava colegas de São Paulo, da capital, que tinham já práticas clínicas envolvendo os canabinoides, e nesse sentido fui trilhando no caminho até que chegou o momento que eu usei para um dos bens mais preciosos que eu tenho, que é para o meu filho. Meu filho, ele teve, até os 5 anos de idade, teve um desenvolvimento relativamente normal, e aos 5 anos de idade ele teve um quadro de uma epilepsia, que não tinha, até aquele momento, trago nenhuma evidência, então era uma epilepsia subclínica, abdominal, sentia muito desconforto abdominal, levava no gasto, nada. Tinha crises também? Tinha crises de dor, de desconforto, mas nada que nos chamasse. Não tinha aquelas crises generalizadas, tônico-clônicas, que marcam bem a questão da epilepsia. E no dia de Réveillon ele teve uma crise grande, que não foi bem controlada, por volta de 1h da manhã, 2h da manhã. Foi para o pronto-socorro, lá ele teve 2 paradas cardíacas e teve a paralisia cerebral, a anóxia após essa paralisia, e gerou essa paralisia. Então, no caso, foi uma luta, ficou internado
um mês, e no CTI, na UTI, e diversos medicamentos para controlar, porque depois desse dia ele começou a ter com recorrência, frequência, e foram usados até 6 antiepiléticos para conter as crises dele. E esses antiepiléticos, eles tinham interações entre eles, né? Tinham interações e que geravam... 6 meio que ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, em horários diferentes. Que geravam repercussões físicas, né? Efeitos adversos realmente. Então ele tinha bradicardia, o coração batia muito devagar, ele teve hirsutismo, né? Que é o crescimento anormal de pelos, ele teve hipotonia, ele teve... Cada um desses tinha um efeito colateral. Exatamente. E quando se juntavam, parecia que potencializavam. Então, assim, ao mesmo tempo que conseguia, em parte, controlar a crise dele, trazia esses efeitos adversos que inviabilizavam, né, a qualidade de vida dele. Então, não se alimentava direito, não ria, não sorria, né? Ele tinha uma face apática. Então, assim, não dava um sorriso. Então, com o passar do tempo, a gente foi tentando, né, ajustar a medicação, e assim que a gente conseguiu uma conversa com a neurologista que acompanhava ele, a gente falou, acho que a gente pretende iniciar o uso terapêutico de canabinoides. Ela falou, acho que é válido, eu não conheço. Até então você já tinha feito com a sua avó? Já tinha feito com a minha avó. Aí ela falou, Marcelo, eu não conheço, mas tenho visto alguns papers, alguns artigos. Acho que o caminho está evoluindo bem, acho que o nível de evidência está seguro, mas é aquilo, eu não conheço, eu não vou poder ajudar vocês. Mas eu falei, então eu vou conduzir esse tratamento, e graças a Deus, a partir do início da terapia, ele foi retirando vários medicamentos. Hoje ele usa só a cannabis, e está super bem, dorme bem, sorri, interage, vai para o colégio, se alimenta super bem, tem uma alimentação bem regrada, não teve nunca mais uma crise. Então, efeito colateral zero? Zero, nenhum. Ele teve essa situação, né, com 5 anos, hoje ele fez 16 anos agora, e naquela época a pessoa, o neurologista que atendeu a gente, né, naquele momento, a minha esposa, comunicou que ele tinha uma lesão muito rara e severa em base de crânio e que ele tinha 2 anos de vida. Então, assim, foi bem impactante. E hoje ele está com 16 anos, sem remédio, tomando somente, né, o canabidiol, e muito bem, graças a Deus. E isso, de certa forma, né, chancelou tudo também. Chancelou tudo. Eu falei, amor, vou sair dessa emergência, vou sair dessa medicina do agora, né? Eu vou pensar numa medicina integrativa que possa complementar alternativas terapêuticas diferentes que a gente, né, tem na prática clínica hoje, que possa, de certa forma, ajudar o paciente a médio e longo prazo, doenças incuráveis, intratáveis, né, condições crônicas, degenerativas. E ela me apoiou e a gente inaugurou a Soul Clínica Canábica. Ela tem 5 anos no mercado e a gente já atendeu quase... Pode falar endereço, telefone, pode falar tudo. 5.000 pacientes já no Brasil inteiro. A gente faz atendimento domiciliar, faz atendimento online, faz atendimento presencial na clínica. A clínica ela fica no Vila Shopping, né, no 1º andar, e tem sido um bálsamo na vida de tantos pacientes, e isso, né, acaba chancelando mesmo a questão da prática clínica de excelência e o retorno, né? Você vê o paciente voltando, melhora, o paciente, né, te dando relatos de melhora da vida. Então, assim, casos anedóticos de sucesso eu tenho... Não faltam, graças a Deus. Milhares. Logicamente que não é uma medicação que vai ser boa para todo mundo, que vai, né, trazer o alívio para todos, como qualquer medicação. Isso que eu ia perguntar, assim, são medicações diferentes feitas da cannabis, ou é o mesmo remédio, vou dizer assim, a mesma medicação, porém doses diferentes? Não, a cannabis é uma planta bem complexa, né? Então ela é uma Eu já estou falando até errado, é cannabis. Cannabis é o nome científico, cannabis sativa. Então, a cannabis ela é uma planta bem complexa. A gente costuma falar muito do CBD, o canabidiol, e do tetraidrocannabinol, que é o THC.
Só que a planta ela tem mais de 480 substâncias. E esses são apenas os 2 principais fitocannabinoides, que têm a maior concentração na planta, mas a gente tem canabigerol, canabicromeno, canabinol, tem em torno de 120 fitocannabinoides menores. A gente tem flavonoides, né, que são antioxidantes, que atuam, né, nos radicais livres e que ajudam, né, no efeito entorragem, efeito comitiva, que potencializa o efeito da terapia. A gente tem terpenos, né, que dão o sabor e, ao mesmo tempo, agem também nesse mecanismo de aromaterapia e de potencialidade da terapia. Então, a gente pega essa planta, dependendo de cada indicação clínica, comorbidades associadas, né, a gente avalia quais seriam os melhores canabinoides para esse paciente. Então, a gente tem óleos isolados, só com CBD, canabidiol, ou só com THC, ou só com CBG, que é o canabigerol, ou só com CBN. A gente tem óleos balanceados, que é a balanceado entre CBD, THC, ou CBD e canabigerol, ou CBD e canabinol. A gente tem óleos full espectro, que é o espectro da planta toda, então tem todos mais ricos em CBD, com apenas 0,3% de THC. A gente tem óleos broad spectrum, são óleos de amplo espectro, que tem todos os fitocannabinoides menos o THC. E a gente tem óleos isolados, né, como eu já referi, do CBD e do Os óleos são para você passar no corpo ou ingerir mesmo? São óleos para ingerir. Na são verdade, aquelas cápsulas gelatinosas, assim? A gente tem vários tipos de indicações, né, como é que eu posso... Posologias? Falar? Não, na verdade, nem posologia, indicações relacionadas à forma de uso. Então, a gente tem o óleo, que é o mais conhecido e mais fácil, né, comercializado, que inclusive hoje tem nas farmácias. A gente tem os gummies, né, que são como se fossem jujubas do paciente. Gummies com a do ursinho, exatamente. Da balinha. A gente tem roll-ons, né, sprays tópicos. Nossa, tem bastante. A gente tem adesivos PET. A gente tem supositórios anais e intravaginais para condições de síndrome do intestino irritável, mulheres com a questão da endometriose. A gente tem papéis orodispersíveis, né, filmes orodispersíveis que botam debaixo da língua. A gente tem resina, né, a resina, que é o óleozinho mais grosso. A gente tem uma infinidade. Nossa, eu nem imaginava que tinha tanta coisa. Tem as cápsulas que você consegue encapsular o óleo, pessoas que têm problemas gastrointestinais ou que, né, ficam desconfortáveis com o gosto, existe a manipulação disso para cápsulas. Então, assim, tem diversas aplicações. E tapes, né? Inclusive esses tapes que usam, né, na recuperação muscular, que a gente... Que a gente vê ombro, joelho, vê sempre o pessoal usando. Exatamente. Nossa, eu não sabia que tinha tanta coisa assim. E no Brasil já se fabrica? No Brasil já se fabrica. A gente hoje tem excelentes laboratórios, grandes laboratórios, inclusive a Big Pharma, né, já vem produzindo isso aqui no Brasil. E até, né, recente tempo, eles importavam o IFA, né, de outros países, né, como países aqui da América do Sul, como a Colômbia, como o Paraguai, Suíça principalmente. Então, eles importavam o IFA, né, que é o concentrado do canabidiol, e envasavam aqui. Hoje já existe produção, tá? Existe tanto a produção nacional farmacêutica como a produção nacional através de associação de pacientes. Então, uma comunidade que se junta dentro de uma necessidade, uma falta de condições financeiras para a manutenção da terapia, né? Conseguem um HC na justiça para poder plantar e extrair o medicamento e fornecer isso para os seus associados. Então, já existem diversas grandes associações que já têm esse HC, que já funciona há muitos anos, né? Então, assim, isso democratiza muito o tratamento e né, traz um valor, né, mais acessível,
de medicamento do que ficar importando. Né? Não, joga o custo lá para cima. Exatamente. Né? Mas hoje, tanta importação, hoje a facilidade está muito grande. Então, a importação do medicamento com um medicamento feito dentro do território nacional, ainda a diferença é muito pouca. Inclusive de qualidade também? A qualidade é questionável, porque assim, existem grandes associações que têm laboratórios de excelência, que são comparados até a grandes farmacêuticas. Eu posso citar aqui o nome da Abraça Esperança, em João Pessoa, na Paraíba. Mas tem associações fundo de quintal que o cidadão faz ali na sua cozinha e não implica os medicamentos, análises clínicas, com parcerias com universidades federais, e a gente questiona a qualidade disso. Mas, pegando um óleo de uma associação como a Abrace e avaliando com um medicamento com perfil farmacêutico, é muito parecido. Eles hoje têm uma capacidade de análise das substâncias, análises químicas, se tem agrotóxicos, se tem... como é que é o solo. Então, assim, hoje é bem interessante. Até o cuidado com o solo mesmo, igual você falou, para ver se a planta vai crescer de maneira correta. Exatamente, muda muito a questão do solo, do pH do solo, a questão da água, se chove muito, se não chove. Então, assim, a gente fala de cannabis, a gente acha que tem, eu falei de vários subtipos, vários quimiotipos de uma planta. Só que essa planta cannabis sativa, ela tem em torno aí de 5.000 cepas. Então, se você for num banco de genético, de seeds, né, de semente, você acha 5.000 variedades diferentes com percentuais de CBD, THC, canabicromeno, canabigerol, canabinol, diferentes. Então, é bem específico. Então, você consegue ter, né, a planta adequada para esse cultivo medicinal. E foi interessante que você é pediatra e geriatra e você começou com a sua avó e com o seu filho, né? Sim, casou. Na verdade, a pediatria veio primeiro. Trabalhei 10 anos, né, na pediatria, emergência, consultório. E a geriatria veio nessa situação de querer ajudar a minha avó de uma forma melhor. E aí eu já um pouco exaurido de plantões, emergência, de pediatria, e não querendo muito seguir para a questão da puericultura, né? E eu falei, vou fazer uma nova especialidade, gosto muito de idoso, tenho uma facilidade de receber, de conversar, de extrair desses pacientes o melhor deles, e acabei fazendo, mas nunca deixei de agir na pediatria, né? Hoje eu sou médico de um centro especializado em reabilitação aqui em Volta Redonda, junto com o vereador conseguimos introduzir uma lei para disponibilização desse medicamento de cannabis no município, atendo esses pacientes e acompanho esses pacientes que usam de forma gratuita o medicamento. Então, assim, ainda tenho uma grande população, atendo muitos pacientes com transtorno do espectro autista, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né, transtornos do desenvolvimento no geral, e, logicamente, né, a parte da geriatria também com as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, demências em geral, quadros de ansiedade, depressão, pessoas com transtornos, né, da qualidade do início e da manutenção do sono. Assim, tem uma vasta indicação. Eu ia até perguntar qual que seria o principal, vamos dizer assim, o que ele melhor trata, mas você está falando tanta coisa assim. A gente tem a epilepsia. Né? Hoje, provavelmente, o canabidiol é o melhor antiepilético que a gente tem no mercado. Toda essa história da cannabis medicinal começou com a epilepsia, né? Pacientes com síndromes epiléticas raras, né? Dravet, Lennox-Gastaut, crianças que tinham de 20 a 30 crises por dia, incapacitando completamente, né, a sua capacidade funcional, fisiológica. E esses pacientes já bem otimizados com as medicações, como aconteceu com meu filho, né, que estavam na farmácia e mesmo assim mantendo as crises. Então, assim, a partir da pesquisa, introdução desses medicamentos, né, em Israel primeiro, o Brasil teve uma ação muito bacana nesse início também com o professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, junto com o grande mestre de toda essa comunidade, que foi o Dr. Rafael Mechulan, né, que foi a pessoa que, primeiramente,
isolou os canabinoides, foi ele e a sua equipe que desenvolveram o sistema endocannabinoide. Eles são da onde? São de Israel. Na verdade, ele é um químico búlgaro-israelense. Ele é da Bulgária, mas fez toda a sua academia e todas as suas pesquisas em Israel. E aquilo mudou a vida dessas crianças, né? Crianças que tinham 30, 20 crises passaram a não ter nenhuma, ou reduziram 80%, 90% das crises. Isso chamou a atenção da comunidade científica, né? Que medicamento é esse que... Milagroso. Entre aspas, vamos estudar o mecanismo de ação. E aí foram estudando e perceberam que era um medicamento que agia completamente diferente de tudo que eles já tinham avaliado. Porque a comunicação neural, ela vem de um neurônio pré-sináptico para um neurônio pós-sináptico. E tem uma fenda sináptica entre eles, onde a comunicação vai acontecer. Então, isso é o natural. No sistema endocannabinoide, isso é o contrário. A gente chama de uma conexão neuronal retrógrada, porque a comunicação ela vem do pós-sináptico para o pré-sináptico. É o contrário. Então, entende-se que toda a comunicação já foi passada e ele só vai refinar, ele só vai avaliar o que é necessário liberar, o que é necessário se resguardar da fenda sináptica para diminuir a excitabilidade do neurônio. Porque a epilepsia tem muito? Exatamente, é uma descarga excitatória imensa, né? E dependendo se aquilo continuar, você pode até, né, levar o neurônio à exaustão e à morte dos neurônios. Então, com esse medicamento, ele já entende ali que eu preciso abrir canais de cálcio, né, fechar canais e liberar glutamato, dopamina, serotonina. Então, ele consegue entender isso e ele age em diversos receptores no corpo inteiro, não só no cérebro. Então, ele age em receptores, né, da cabeça até a ponta do pé. Costumo comparar muito os canabinoides ao corticoide. Quem nunca usou um corticoide para a pele, né, para a questão dermatológica, quem nunca tomou injeção, infiltração já tomei injeção de corticoide. Bombinha de corticoide, né? Inclusive temos spray também de resgate de canabidiol. Então, por quê? Porque a gente tem muitos receptores corticosteroides no nosso organismo. Só que a gente hoje tem uma evidência científica que os receptores canabinoides, eles suplantaram em muito esses receptores corticosteroides, inclusive receptores glutamatérgicos, que até então a gente imaginava que seriam os maiores do nosso corpo. Então, hoje a gente sabe que os receptores canabinoides são os maiores. Então, a gente tem um sistema que é um sistema que todos os mamíferos têm, né? Todos nós temos, e que é um sistema que ele funcionaria de forma adequada. O ideal seria isso. Então, mas a gente sabe que nem todo mundo é igual, né? E algumas pessoas elas têm uma falha na produção de neurotransmissores no cérebro, que acabam afetando toda essa homeostase, esse equilíbrio. Algumas pessoas têm deficiência nos receptores. Então, a gente entendeu que esse sistema, que a gente chama de sistema maestro, né, que é um sistema que ele vai agir no sistema nervoso central, no sistema endócrino, que é o sistema hormonal, e no sistema autoimune, que é o sistema de defesa. Então, a gente começou a avaliar que pessoas que tinham deficiências nesses sistemas começavam a ter, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Tinham síndrome do intestino irritável, tinham enxaquecas refratárias, né, tinham condições que estavam intrinsecamente ligadas a condições inflamatórias severas por conta... Desculpa ter te cortado, não sei se tem a ver que você está falando de inflamação, eu estou lembrando de uma amiga minha que é celíaca. Será que é isso? Sim. Até isso? Não, celíaca não. Celíaca, na verdade, ela tem uma intolerância ao glúten. Então, você tira o glúten... que eu lembro dela falando que, não sei se ao consumir ela tinha uma queimação, exatamente, tinha um negócio... Consumiu glúten. Então, ela não pode consumir glúten. Se ela tira o glúten, ela fica... Por isso que eu imaginei da inflamação. Assim, sim, entendeu? Aí essa substância causa uma reação em cadeia. Os anticorpos dela, né, entendem que o glúten é um inimigo e faz um overdrive, um disparo inconsequente de células, né, linfócitos, macrófagos, que inundam o corpo dela para atacar esse glúten, mas acaba atacando não só o glúten, mas o corpo inteiro. Então vai ter repercussões no intestino, né? Então vai acabar com a qualidade de vida dela. Então, assim, esse sistema da cannabis, o sistema onde a cannabis age, ela age, na verdade, como uma complementação
a gente não precisa de medicamento de cannabis e nem utilizar essa substância. A gente produz isso. Então, a gente produz análogos no nosso cérebro. Então, a gente produz anandamida e 2-arquidonilglicerol, que eles são muito parecidos, eles são análogos ao canabidiol, ao CBD e ao THC. Então, a partir do momento que você pega um paciente nessas condições, né, com esse sistema totalmente desorganizado, desregulado, e você suplementa com esse medicamento à base de canabidiol, tetraidrocannabinol, dependendo da indicação, esse fitocannabinoide ele vai se ligar nos mesmos receptores endocannabinoides que os seus neurotransmissores se ligariam. E assim ele começa a trazer os efeitos terapêuticos, ele começa a fazer esse processo de homeostase. O que tem muito ele vai, né, normalizar, o que tem pouco ele vai fazer produzir. Então, para que o nosso organismo entre em equilíbrio. Uma harmonia. E isso acaba trazendo benefícios em diversas condições. Então, pessoas que tinham enxaquecas refratárias acabam diminuindo a percepção e a intensidade da dor. Pessoas com transtorno do espectro autista, que tem baixa produção de ocitocina, vasopressina, a gente começa a normalizar esses hormônios. E, com isso, a pessoa tem uma interação social melhor, a pessoa tem uma melhora na questão comportamental, visto as aplicações terapêuticas tanto do canabidiol quanto do tetraidrocannabinol como relaxante muscular, como ansiolítico. A gente vê mudança na questão do apetite do paciente, ou que é compulsivo por conta de uso de antipsicóticos associados, como a risperidona, ou pacientes que têm uma supressão do apetite, então são bastante seletivos e não comem quase nada. Pacientes que não são verbais, que começam a se comunicar melhor, e começam a, inclusive, buscar, né, uma comunicação verbal ou uma comunicação alternativa. Então, assim, é fantástico. Idosos, né, que têm uma doença neurodegenerativa, logicamente, né, que em fases avançadas dificilmente a gente consegue recuperar alguma coisa dessa cognição, mas pacientes que estão relativamente no início ou numa fase mediana, a gente consegue melhorar a atividade neuronal, a gente consegue promover essa neuroplasticidade e que esse paciente volta a interagir com a família, fica mais calmo, né, mais sociável. Então, sim, as aplicações são enormes porque ela não trata doença, né? Ela trata um sistema que leva a uma doença. Então, você tratando um sistema, você previne, inclusive, a formação, né, dessa doença, porque as doenças elas estão sempre interligadas, né? Sempre uma mitocondriopatia, uma doença da mitocôndria, com processo inflamatório, crônico, subclínico, que a gente não percebe, aí come muito doce, aí não faz exercício físico, muita gordura, aquilo vai inflamando até que o quadro... ou através também de uma situação, né, psíquica mesmo, né, o que a gente chama de uma situação de armazenamento de situações desconfortáveis, perdas de parente próximo, né, rompimentos de relacionamento, mental, até assim exatamente, mesmo. Psicossomáticos, que são gatilhos para muitas doenças autoimunes, né, que a gente fala aí da vitiligo, da psoríase. Inclusive, apesar de não ser uma doença autoimune, mas que a gente avalia muito essa questão psicossomática, fibromialgia. Então, a gente tem ajudado muitas famílias, muitas pessoas com fibromialgia, que é uma doença extremamente incapacitante, é uma síndrome multissistêmica que não é só causa dores difusas, mas perturba o intestino, qualidade do sono. Então, o paciente fica fadigado, cansado. Então, a gente precisa, de certa forma, né? Mas lembrando que não é só o remédio, né? O remédio é uma das atividades que a gente propõe, mas que o paciente é convidado a ser o autor da sua história, realmente. Ele não passa uma procuração para me cuidar da saúde dele. Eu convido ele a realmente trabalhar junto conosco, através de atividades físicas, melhora da alimentação, né, boa qualidade do sono. E, dentro desse contexto, o medicamento é um bálsamo que vai melhorar, porque para a gente mudar alguma coisa que não está legal, a gente precisa, né, partir de um novo ponto.
Então, acho que a cannabis ela vem ajudando muitos pacientes a mudar a forma como pensar, porque você sofrer de dor crônica, por exemplo, né, anos, é desejar o pior, né? Por que eu estou aqui, né? E você vê o paciente que estava numa cadeira de roda, entrevado, andando, caminhando com seu filho, é uma coisa fantástica. Isso me motivou a estar estudando cada vez mais, participando de congressos e trazendo cada vez mais, né, as novidades dentro do mercado. Hoje eu participo dentro de um ecossistema onde eu avalio novos produtos, né, indico novas soluções. Então, estamos participando ativamente, produzo artigos científicos. Isso que eu ia falar, você faz alguns testes, vamos dizer assim, também? Essa doença a gente nunca testou. Exatamente. Acho que essa é uma das histórias mais fantásticas que eu tenho. Foi um colega médico, chegou no meu consultório, doutor, tenho essa colega, na verdade, tenho essa condição, uma condição muito rara, nunca ouvi falar sobre essa doença, alguém que tivesse essa doença aqui no Brasil. Procurei um diagnóstico, eu demorei mais de 10 anos, 5 anos para ter o diagnóstico, mas eu entrei num grupo americano, então assim, é uma coisa bem rara. Ele me falou o nome, síndrome de Bradbury-Eggleston. Eu falei, infelizmente eu não conheço, mas será que isso pode me ajudar? Infelizmente eu não posso te afirmar isso, mas vou estudar o mecanismo de ação, a fisiopatologia da doença, né, os sintomas, e vou te dar um retorno. E aí, avaliando, eu vi que tinha, né, muita questão relativa à hipotensão ortostática, que tinha uma questão relacionada à midríase, a questão de suores, né, de grande monta. Vi que era um paciente que tinha, né, na verdade, ele ficava em pé muito tempo parado, ele desmaiava, né, ele acabava caindo. Desligava. Então, assim. Exatamente, ia no banheiro, né, fazer suas necessidades em pé, urinar, e acordava com o rosto sangrando e não sabia o que tinha acontecido. Então, assim, acabava, o cara não podia mais, né, fazer nada. Como que sair de casa, né? Como trabalha, era um médico. E eu falei, cara, vamos tentar, existe uma correlação em relação a isso, aquilo, e hoje é meu paciente até hoje, isso tem 3 anos que ele faz uso da terapia e mudou a vida dele. Ele nunca mais teve uma queda, ele tinha infecções respiratórias recorrentes, nunca mais precisou usar antibiótico, hoje tem uma vida ativa com seus netos, com seus filhos. Então, assim, realmente uma coisa fantástica. E aí me levou a procurar, eu queria mais pacientes para, inclusive, fazer um teste, né, com um N maior de pacientes. Poder ter realmente Não encontrei nenhum paciente com essa condição dele aqui no Brasil. Mandei e-mail para diversas referências, coloquei em grupos de médicos. Ele, inclusive, colocou no grupo americano dele. Mas que bom, pelo menos, que ele foi se beneficiou. E aí produziu um artigo contando essa história, né, contando esse caso anedótico de sucesso. Levei isso para apreciação no congresso e todo mundo ficou né, maravilhado com o retorno. Então, assim, isso é bacana, porque tem coisas que a gente acha que não pode ajudar e acaba mudando a vida da pessoa, né? Eu achei interessante também na hora que você falou de criança autista, porque o meu afilhado é autista. Aí, o que ele faz? Ele deixa a criança... É porque eu já vi vários tipos, vamos dizer assim. Tem gente que é mais agitado, tem aquele que é mais quieto, tem o que é não verbal. Sim. Ele é um pouco... Ele ajuda todos, assim. Exatamente. O que eu te falei, ele age no sistema endocannabinoide. Então, geralmente as pessoas recorrem, né, a essa terapia quando já estão exauridas de tudo, né? Levei vários neurologistas, passaram diversos medicamentos. Não aguenta mais. Não aguento mais, vou tentar cannabis, né? Como se fosse a última rácio. Então, a maioria desses pacientes são pacientes com transtornos comportamentais severos, né? Crianças que se agridem outras pessoas, se jogam, né? Quebram as coisas dentro de casa. Mas grande parte hoje das mães, né, que tem aí um bom esclarecimento, começam a avaliar, né? Será que isso vai fazer bem para o meu filho a longo prazo?
eu dar um antipsicótico para uma criança de 3 anos. Tem um certo preconceito ainda. Na verdade, em relação ao antipsicótico, né, que são os medicamentos seguros que a gente costuma utilizar com as crianças com transtorno do espectro autista, né, aripiprazol, risperidona. E acaba que esses medicamentos eles são seguros, eles vão ajudar, só que durante um tempo. Depois o paciente começa a ficar, a sensibilidade dele diminuir, aumentar o medicamento, esse medicamento começa a trazer efeitos adversos importantes, compulsão alimentar, aumento da prolactina, crescimento de mamas, ganho de peso expressivo, e as mães começam a reavaliar o uso da medicação. E aí, nesse sentido, tendem a trocar para uma medicação com menor efeito adverso, e nesse cenário a cannabis se apresenta como uma melhor alternativa. Tem mães que já chegam hoje querendo como primeiro tratamento para o meu filho. Eu não quero começar com antipsicótico, eu não quero começar com outra medicação. Ele só toma uma melatonina, que é natural, ele só toma um GABA. Eu quero começar com o canabidiol. É justo, é a mãe, né, o responsável que escolhe o profissional e a terapia que vai introduzir dentro do arsenal terapêutico da criança. Hoje a gente já tem evidência científica para debater, né, com neurologistas, com neuropediatras. Inclusive, esses profissionais estão se capacitando, porque muitos pacientes recorriam meu neurologista não passa, meu neuropediatra não conhece. Tem que ser transcrito, não pode comprar. Não pode comprar. Na verdade, você acha no mercado negro, né? Mas você não está comprando remédio. Não, né? Você pode estar comprando qualquer coisa. Veneno. Então, você não vai dar isso para o seu filho. Então, para comprar, tem que ter receita médica controlada. Se for importado, tem que ter uma autorização da Anvisa para específicos, né, medicamentos. Se você for comprar na farmácia, você precisa dar uma receita controlada, talonário exclusivo. Então, assim, é fácil, mas tem que passar por um médico, tem que ter um acompanhamento médico, porque hoje também está banalizando, né? Hoje a mídia mostra muitos casos de sucesso, parece que virou uma panaceia, né? E muitos médicos, por, né, não quererem perder o seu paciente, acabam prescrevendo um que tem na farmácia, baixa miligrama, toma 3 gotinhas de manhã, 2 de tarde, 1 à noite, ou vice-versa, e vamos ver o que dá. E não é isso, né? A terapia ela necessita de uma dose terapêutica. Essas subdoses nem sempre são doses terapêuticas, e acaba queimando a terapia. Isso que eu ia falar, aí não vai funcionar. Comprei, é caro, não funcionou, e aí conta para o vizinho. E, na verdade, ele nem chegou a usar e atingir uma dose terapêutica. Então, é necessário acompanhamento, e é difícil, a gente sabe que é difícil, a agenda de um neuropediatra, de um neurologista é muito restrita, e para acompanhar um paciente com a demanda dessa, é difícil. Então, assim, aí eu optei por abrir uma clínica especializada nesse segmento, que eu tivesse tempo e exclusividade para poder acompanhar meus pacientes. Então, cada consulta gera um retorno de 1 mês, então ele fica toda semana em contato comigo, me mandando como é que foi a semana, o que ele teve, o que ele sentiu, eu dou retorno, avalio, diminuo, aumento, tem necessidade de ajustar a medicação, vai ajustando no caminho. Inclusive as medicações que ele usa, que a ideia não é desprescrição de remédio, é o equilíbrio, mas se esse equilíbrio perpassa com segurança pela diminuição de alguma medicação, isso vai ser feito, não tem por que ele ficar tomando 2, né? 3, 4 remédios, mas ainda mais idosos, né, com polifarmácia, que a gente vê que está trazendo mais prejuízo do que benefício. Então, a gente vai, né, mexendo ali nessas medicações para trazer, né, o alívio, a melhor qualidade de vida para o paciente de forma mais segura possível. E, assim, eu sei que você falou lá no começo que foi por causa da sua avó, mas qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre esse medicamento, esse método? Eu ouvi falar, eu estava ainda na universidade, tá? É um caso de uma mãe, né? Acho que isso teve uma repercussão grande, acho que foi em 2012, lá nos Estados Unidos, Charlotte Field, que era uma criancinha que infelizmente faleceu na última pandemia, mas que ela tem um quadro de síndrome de Dravet, e que ela teve uma melhora, né, exponencial das suas crises. Então, assim,
uma criança que não saía da cama por conta de crise, começou a brincar, ir para o colégio e rir. E aquilo me chamou muita atenção. E a cepa, né, que tratou ela virou o nome de uma planta, de uma cepa da planta da cannabis, que hoje chama Charlotte. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu já nem sabia que existiam várias cepas de cannabis, e você ter um nome de uma paciente, um nome de uma cepa, e aquela cepa ser comercializada no mundo inteiro para condições parecidas com a dela, e aquilo me chamou muita atenção. Aí logo depois, em 2014, teve o documentário Ilegal, A Vida Não Espera, que conta a história de 3 mães ou 4 mães que lutavam para poder, através da história dessa Charlotte, importar esse medicamento e não conseguiam, então elas traziam de forma brasileira. Esse eu não conheço, não. Muito bacana, depois vale a pena você ver. Sabe onde tem? Que a gente... YouTube. Tá. Colocar a capinha aqui só para vocês verem. Isso, A Vida Não Espera. Então, conta a história dessas mães, né, correndo atrás, traficando medicamento, né, remédio, porque naquela época não tinha nenhuma autorização, e elas indo na Anvisa brigar por isso. Pelo direito. Pelo direito. E a partir desse filme, dessa briga, em 2015, a Anvisa libera a importação dos medicamentos, facilitando a vida dessas mães. Antes demorava 78 dias para o remédio chegar. Então, assim... E elas não podiam ficar nos Estados Unidos comprar, ninguém tinha condições disso, né? Então elas iam uma vez, traziam vários, quando poderiam voltar... E traziam escondido. Escondido, para cuidar da filha. E correndo o risco de ser preso, mas é o filho, né? Então... Inclusive, uma das mães, né, até hoje, sua filha está super bem, que é a Margarete, que também deu-se a um novo documentário, O Mundo de Sofia, que é a história, né, da filha da Margarete, que é a presidente da PEP, que é uma associação de pacientes muito parecido com essa Abrace, que tem, né, toda uma estrutura bacana, inclusive eu visitei a fazenda, o laboratório é fantástico, aqui em Pati da Alferes. Pertinho da gente. A sede deles é em Botafogo, no Rio, e a fazenda deles é aqui em Pati. Então, assim, é muito, muito interessante essa briga, né, aquilo que a gente costuma falar que a mãe, né, ela tem uma potência, ela tem é tão aguerrida, né, felina, que ela consegue, né, tudo que ela... Então ela mudou. Ela vai dar um jeito. Ela né? vai dar um jeito. Ela mudou realmente a forma como a gente entendia, né, o medicamento, como a gente poderia facilitar isso. Então essas mães, né, junto com a minha esposa também, que é uma guerreira que sempre lutou pelo melhor pelo filho dela e que eu admiro demais, e a coragem dela também, né, de procurar e acreditar que isso seria possível. Então a gente deve tudo a essas mães. Todo o cenário hoje nacional, essas mães elas estão na vanguarda. E como que você vê o futuro desses tratamentos, assim? O futuro é agora. Né? Não fico prospectando o futuro. Acho que a gente já chegou num momento muito bacana. Logicamente que a gente precisa de uma legislação, né, mais refinada, a gente precisa de uma aprovação do PL para que a gente possa produzir de forma, né, nacional, de forma larga escala, que a gente possa plantar aqui no Brasil, que no Brasil tem solo, tem tempo, tem tudo. Né? Então a gente ainda fica comprando isso lá de fora, insumo. A Califórnia mostrou que é possível ganhar dinheiro com isso. Exatamente, não só a Califórnia. O Paraguai está fazendo isso aqui do lado, Colômbia está fazendo isso, o Uruguai está fazendo isso. Então a gente está ficando para trás nesse cenário. A Argentina está fazendo isso. Só falta a gente ali no Mercosul. E somente a gente. E hoje a democratização do tratamento, então a mídia, vocês levam, né, a comunicação aos pacientes. Acho que para mim, né, eu nem sou muito de rede social, de ficar falando, postando. Já fiz isso bastante lá no início, agora eu me dedico mais ao atendimento dos meus pacientes, né, que demandam muito tempo, mas o boca a boca, né? Não tem melhor, né? Não tem melhor. Eu me dei muito bem, vai nesse médico aqui, toma um cartãozinho dele. Inclusive, queria deixar meu cartãozinho com você. Com certeza. E os encontrar dados estão na descrição também. Se quiser encontrar uma pessoa que precisa com do certeza. nosso auxílio.
E é isso. E assim a gente vai crescendo com estabilidade, com respeito. Né? A nossa ideia não é comercializar nada, não vendo remédio, né? Eu atendo e acompanho, o paciente ele compra em outros lugares. Hoje tem mais de 500 produtos no mercado, tem mais de 100 laboratórios. Então, a gente avalia o melhor custo-benefício. Então, assim, tem preferência pelo nacional, é melhor bom, tem condições de fazer uma importação, maravilha. Então, assim, a gente entende a questão biopsicossocial do paciente porque precisa dar seguimento no tratamento, né? Não pode ser uma coisa de uma via só. E todo o contato eu estou colocando aqui na tela, mas também está na descrição, galera. Se tiver um conhecido, se estiver precisando também. Exatamente. Tem gente que usa assim também, por exemplo, ainda não estou sentindo nada, mas quer ir lá para me prevenir de... na minha família tem um caso de Alzheimer. Tem bastante. E, na verdade, não é nem questão de prevenção, porque a gente não tem dados, né, estudos relacionados à questão preventiva, apesar de eu entender do sistema e saber que isso acontece. Mas eu não tenho evidências científicas para comprovar isso. Então, na verdade, hoje a gente passa para condições clínicas necessárias. Então, o paciente ele tem que ter um quadro, por exemplo, de ansiedade, com repercussões físicas, ele precisa ter um transtorno do sono, ele precisa ter um CID, ele precisa ter um diagnóstico. Então, eu não trato hoje de forma preventiva, apesar de entender que isso acontece. Mas todo paciente que tem uma mãe com a condição neurodegenerativa, que tem uma mãe, né, sofrendo com Alzheimer, ou sofrendo com câncer, ou sofrendo com qualquer condição, ou um filho com epilepsia. Então, essas mães, elas têm, né, transtornos emocionais importantes. Então, essas mães não dormem, essas mães não comem, essas mães sofrem de ansiedade pelo futuro do seu filho, esses filhos igual, né, pela sua mãe. Então, esses pacientes a gente costuma tratar, mas preventivamente, sem condição nenhuma, dificilmente, porque é uma condição ainda que, apesar... Pode ser um tiro no escuro, a pessoa talvez nunca vai ter... Não, nem isso. É relação mesmo à questão de legislação. Entendi. A cannabis hoje não é um medicamento que a gente utiliza né, de forma como... apesar de ser um fitoterápico, é um medicamento. Então, assim, a gente precisa ter indicações clínicas adequadas. Não é vamos supor, um juba de leão, que as pessoas, que vai aumentar minha concentração, vende na internet. Não. A gente está falando de um medicamento que ele é metabolizado pelo mesmo citocromo no fígado do paciente, que vai metabolizar outras medicações. Isso tem interações, isso pode repercutir em efeitos adversos importantes. Então, tem que ter indicação. Bom saber, e até para a galera mesmo, quando for te procurar, for entrar em contato. Todo o contato é feito pelo WhatsApp para marcar uma consulta? Nosso WhatsApp tem nossa secretária lá, Ana Lúcia. É só mandar um bom dia, boa tarde, boa noite lá no WhatsApp, que ela entra em contato, ela passa, né, todas as informações, valores, mas o principal de tudo, esse paciente ele não vai marcar uma consulta e vai ser avaliado por mim na consulta inicialmente, né? Ele vai ser avaliado numa pré-consulta, que é um formulário que a Ana envia para esse paciente, onde ele vai preencher, né, um questionário. Uma anamnese. Exatamente. Assim. Falando as doenças pregressas, os medicamentos que usa, quanto tempo tem um diagnóstico, quais são os sintomas, se dorme bem, se come bem, se já teve contato com a cannabis, se já faz uso de alguma outra substância restrita, e ali eu consigo mapear esse paciente para ver, não, esse paciente aqui é indicado, ou não. Não, esse paciente está lactante, ou é uma gestante, não pode. Esse paciente tem uma descompensação cardíaca importante, uma arritmia descontrolada, esse paciente está usando anticoagulante em doses altas. Então, assim, existem algumas questões que a gente precisa avaliar para que o paciente também não se decepcione, né? Tá em busca cria uma expectativa ali. E chega lá na consulta, não, você não pode tomar, não. E você falou um negócio interessante que eu nem imaginava. Quando a mulher está grávida, não pode. Mas a partir do nascimento do bebê, ele pode utilizar esse produto já? Não, enquanto ela estiver amamentando, não. Não, eu estou falando já o bebê, por exemplo. Sim, eu já tive pacientes recém-nascidos que estavam internados na UTI,
com síndromes epiléticas raras, que estavam refratários à medicação. Não consegui nenhum profissional aqui no Brasil para me ajudar. Foi através de um profissional do Canadá que tinha manejo, pedi as orientações, orientei. Então, assim, hoje eu costumo receber no meu consultório, né, a partir dos 3 anos de idade, com segurança, mas isso foi um caso isolado, não é uma coisa comum de acontecer, não. É interessante. E, doutor, eu falei que é o nosso bate-papo, que é até 1 hora, e já estamos quase chegando a 1 hora. Tem muita coisa que eu quero saber, mas assim, a gente sempre pede aqui no podcast, assim, uma indicação. Você tem alguma indicação para vir aqui? Pode ser profissional da sua área, pode ser algum paciente, pode contar a história, pode ser qualquer pessoa. Tenho uma boa indicação, né? Eu estou muito nesse cenário do transtorno do espectro autista, e a gente está em abril, né, o mês do autismo. Eu queria que vocês convidassem, né, a Thaís, que é a responsável hoje por um trabalho incrível que a PADEM vem fazendo, e o filho dela, Lucas, é um paciente autista, que é meu paciente, e acho que ela tem uma história incrível de superação e como ela vem ajudando, né, diversas mães com a sua inteligência, a sua perspicácia. Então, acho que a Thaís da PADEM, acho que é um convite necessário. Thaís, então, já está mais que convidada. E, doutor, eu gostaria que você tivesse uma palavra final, qual recado você pode passar? Tudo bem que a gente já passou informação para caramba, mas se tiver algum recado final para passar para o pessoal? Na verdade, o recado é que a gente tenha, né, mais empatia com o outro, né, que a gente entenda a dor do outro. Acho que é um outro documentário que seria bacana você colocar lá na descrição, A Dor do Outro, está no YouTube também. Entender que as pessoas elas têm suas particularidades, cada um tem um sistema endocannabinoide. A gente fala que o sistema endocannabinoide é como se fosse a digital. Então, cada um tem então o metabolismo é diferente. Então, que a gente tenha mais respeito e empatia, né, com essas pessoas neurodivergentes, com as pessoas em condições de vulnerabilidade, porque realmente eu ali no consultório todo dia recebendo essas pessoas, eu vejo o quanto que as pessoas sofrem e o quanto que os médicos, né, acabam não tendo empatia e acaba, né, pelo volume de trabalho muitas vezes, né, virando ali uma questão de remédio e acaba não tentando encontrar o âmago desse problema, né, tentando realmente a fonte gerir, solucionar isso. Então ela fica uma vida tomando, e isso vai causando repercussões gastrointestinais. Então ela tinha um problema depois de 3, 4. Então, antes de falar que não existem estudos, procure um profissional habilitado, pesquise na internet, em bons veículos, boas revistas, em bons canais, como PubMed. Hoje a gente tem mais de 5.000 artigos médicos no mundo inteiro. Hoje a gente tem níveis de evidências fortíssimos para segurança, para dor crônica, para diversas indicações clínicas. E ouvir, né? Ouvir os casos anedóticos, porque a gente sempre fica em procura de um estudo randomizado, duplo cego, extensivo, mas quem paga isso? Quem paga isso é o laboratório. Você acha que o laboratório está preocupado em prover um estudo desse, de forte evidência, para uma planta que qualquer um pode plantar, extrair seu medicamento fazendo um curso e ter isso dentro de casa? Então, você vai implicar em desprescrição de ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo. E aonde o ganha-pão deles está ali. É o ganha-pão deles. Então, logicamente que temos níveis de evidências fortes com estudos randomizados, mas não são para todas as condições, por conta que é muito caro. Mas isso um dia vai acontecer. Acho que os governos, principalmente de Israel, têm investido muito. Hoje a gente tem um professor Adi Aran, em Israel, que vem trabalhando muito com a questão do transtorno do espectro autista. A gente já caminha, né, para uma indicação padrão ouro na fibromialgia, que não tem medicamento nenhum, é só o exercício físico, e esses pacientes estão incapacitados, como é que vai fazer exercício físico? Então, assim, acho que eu traria essa mensagem para que a gente pudesse
ter um pouquinho mais de empatia, perder um pouco do preconceito, porque fica muito atrelado, né, ao uso da maconha, que a gente está falando de cannabis, é uma planta, né, com as suas potencialidades científicas e que vem ajudando muita gente. E a gente perdeu um pouco desse preconceito. Eu sei que eu falei que era o recado final, mas essa sua fala me veio uma dúvida. Então, quer dizer que na comunidade médica ainda há existe um bloqueio, vamos dizer assim? Existe, principalmente da comunidade da psiquiatria, que tem, né, o seu presidente um negacionista e que vem, né, pronunciando informações, inverdades, e que vem transtornando, né, a comunidade científica com essas negações, né, incoerentes. Então, alguns médicos, né, são antigos, então tem essa questão, né, os conceitos formados. Isso, enraizado, né, mas é uma coisa que a gente precisa com o tempo e dirimindo. Você falou, chegou no Brasil há 10 anos. São mais de 100 anos de proibição. Né? Como é que a gente em 10 anos vai conseguir? Então, é com o tempo mesmo, eu acho que a gente já avançou bastante. Acho que a ciência não mente, né? A ciência ela vai, né, entendendo, destrinchando, esmiuçando e acaba trazendo a evidência, então isso vai chegar. E não estão faltando evidências. Não estão, já tem, mas eles ainda querem aquela a cartilha lá, né? Não, toma aqui a carteirinha de que isso é funcional. Mas não houve o paciente que tomou e que deu certo. Então, sim. Não, sensacional, doutor. Muita informação. Pô, galera, hoje a gente aprendeu bastante. Eu quero agradecer a sua vida, foi muito bom. Agradecer ao Ronald pela indicação, que a gente até tá falando, né? Quem indicou nem conhece ele diretamente, mas segue e gosta do conteúdo. Obrigadão. Ao Davi, que fez a ponte. O Davi é um grande parceiro, um cara fantástico, que ajuda muito lá na PAI. Sim. Né? Tenho trabalhado junto com eles lá há alguns anos e sou fã. Não, muito maneiro. Obrigadão, galera. Episódios novos sempre às segundas-feiras e até mais.